Sejam muito bem-vindos ao podcast Templo do Saber, esse ambiente chuchu top que busca sempre elevar seu nível de conhecimento com os mais variados assuntos, né? Pessoal, seguinte, hoje eu gostaria de trazer para vocês esse tema que é mega importante para mim, no caso. E por que ele é mega importante para mim? Porque é meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, né? Foi esse trabalho que me deu a graduação, né? Que falou, pronto, você pode se formar, né? Mas enfim, como eu tô trazendo essa apresentação aqui, eu não vou conseguir apresentar igual eu fiz na faculdade, né? Igual eu fiz na universidade pros professores da banca, né? Mas eu vou adaptar aqui para podcast, no caso. Espero que vocês gostem, né? É um tema um tanto quanto atual, que a gente vai discutir, né? Sobre indústria 4.0, mercado de trabalho e tudo mais. Enfim, aí vocês tentem traduzir para a realidade de vocês no mercado de trabalho, aonde vocês lidam com tecnologia ou a própria tecnologia no mercado de trabalho para vocês, né, no trabalho de vocês. Mas enfim, já tô aqui com o meu cafezinho 100% arábica, mas enfim, bora que o assunto hoje é mega gostoso de discutir para mim. Vamos lá, inicialmente, antes de eu começar, eu queria falar para vocês que o título da minha dissertação para TCC foi de os impactos da indústria 4.0 no mercado de trabalho. E basicamente esse podcast vai ser sobre isso. A gente vai ver como que essa indústria 4.0, que traz tantas tecnologias, ela vai influenciar no mercado de trabalho como um todo, né? Então vamos lá. Antes, a gente precisa entender o que é essa indústria 4.0, né? A gente vai entender, por indústria 4.0, um modelo que vai trazer inovações das outras revoluções passadas, né? Então pensa, antes da gente, eu preciso ressaltar isso sempre, que história ela não dá para você, não é uma ciência exata, ou seja, não dá para você colocar ela em laboratório e fazer experimentos com ela até ela dar os mesmos resultados sempre, para você ter uma estatística, uma porcentagem de estatística que vai acontecer tal coisa. A única coisa que a gente pode fazer é observar eventos passados para a gente poder criar padrões nesses eventos e a gente conseguir ter uma projeção do que pode acontecer lá na frente, né? Então, para a gente entender quais os impactos que essa indústria 4.0 vai trazer para o mercado de trabalho, a gente precisa entender qual que foi os impactos das tecnologias trazidas por cada revolução industrial, né? Então, outro ponto importante para a gente destacar aqui dessa indústria 4.0 é que o 4.0 seria uma quarta revolução industrial que a gente está passando. Ou seja, a gente tem a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira e agora, por consequência, né, a quarta revolução industrial, que não se usa essa terminologia, né? Se usa indústria 4.0. Então, bora, vamos ver certinho o que traz, né, essa indústria 4.0. Basicamente, quando a gente fala dessa indústria 4.0, a gente entende que ela vai trazer várias tecnologias que ela vai facilitar o processo produtivo no mercado de trabalho. Então, por exemplo, a gente vê tecnologias como internet das coisas. É um negócio muito doido, né? Mas basicamente essa internet das coisas, elas são as máquinas interligadas entre si, né? De alguma forma diminuindo essa distância que elas têm, fazendo com que a geração de dados ela seja muito mais veloz.
com essa geração de dados veloz, você aumenta a produção. Então, é que nem eu sempre falo, se você, lá na época da guerra, por exemplo, Primeira, Segunda Guerra Mundial, se você tem informação, mais informação que o seu inimigo, você já está um passo à frente dele. Agora, se a informação vem mais atrasada, você está um passo atrás dele. Então, quando a gente tem essas tecnologias da indústria 4.0, a gente entende que a gente está um passo à frente, né? Lógico, a gente não está tratando de inimigos aqui, né? A gente está na guerra, mas a gente está um passo à frente para aumentar a produtividade e diminuir custo. Esse é o principal objetivo da indústria 4.0. Né? Então vamos lá, ó. A gente tem a internet das coisas, que é essas máquinas interligadas entre si, diminuindo essa distância, né? A gente tem a inteligência artificial, que é bem alta no nosso mundo atual, né? A gente tem computação em nuvem e Big Data, né? Essas tecnologias, elas estão vindo, no caso, para estabelecer um cenário de produção mais eficaz, adaptável, né? Interconectado. Ou seja, a gente viu que as máquinas estão interconectadas, né? E o que eu falo para vocês, por exemplo, ó, tecnologia em nuvem. Imagina, eu não tenho, por exemplo, o Xbox, o Series X ou Series S, né? Que é o último que saiu agora. Só que eu pago aquele serviço de streaming da Xbox, né? Que é o Game Pass. Então o que acontece? Eu consigo jogar na nuvem com o processador da Microsoft. Então pensa, eu pago uma quantia, eu acho que é R$50 por mês, e eu tenho o processador deles para jogar, sem ter o processador no meu PC, entende? Olha o nível da tecnologia que a gente vê nisso, que a indústria 4.0 possibilitou para a gente. E aí o que acontece? A gente vai ver que tem teóricos que falam que a indústria 4.0 ela vai ter um crescimento exponencial da capacidade de computação e essa combinação de energia, tanto na parte física, digital e biológica, que nem... A indústria 4.0 ela traz isso, sabe? Ela adota como principais tecnologias a inteligência artificial, robótica, biotecnologia, neurotecnologia, blockchain, né? Que a gente está acostumado a ver nas criptomoedas, a internet das coisas que eu falei para vocês e até a impressão 3D, né? Que é uma puta tecnologia que a gente vê aí, né? Então, você vê que todas essas tecnologias que estão chegando é muito para proteger o ser humano de possíveis fraudes, como é, por exemplo, a blockchain. Porque pensa, o Bitcoin ele é uma moeda digital, né? Então, tecnicamente falando, na nossa mente de leigo, daria para a gente dar um Ctrl+C, Ctrl+V e multiplicar dinheiro a rodo. Só que por ter essa criptografia do blockchain, isso impossibilita da gente pegar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Um copia e cola no Bitcoin, transformando ele numa moeda muito mais segura e, por consequência, nos deixando mais livres de fraude, né? Então, isso é o que as tecnologias buscam. Buscam facilitar a vida do ser humano, né? Aumentar a produtividade num âmbito mercado de trabalho e diminuir custo para a gente poder produzir mais. Mas vamos lá, para a gente entender os impactos dessa indústria 4.0 no mercado de trabalho, a gente precisa entender quais foram os impactos das industrializações passadas, ou seja, a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Então vamos explanar um pouquinho aqui para a gente entender certinho, a gente tentar identificar os padrões, que nem eu falei agora mais cedo, e a gente poder entender alguns impactos que a gente vai ter da indústria 4.0 no mercado de trabalho. Então vamos lá. Muito bem. Quando a gente
entende, quando a gente vai ver a história, a primeira revolução industrial, a gente tá vendo o homem sair de um cenário do campo, né, que ele lavra a terra, o animalzinho lá, o boizinho dele lavra a terra para ele planta ali os hectarezinhos de terra dele, ele produz, ele come e aquilo é a vida, né? A gente vai ver a industrialização trazendo máquinas, trazendo tecnologias que vai mudar essa força motriz, que é uma força da força humana, força animal, para o motor a vapor, né? Então, isso no caso, desse motor a vapor que veio com a industrialização, a primeira industrialização, a gente vai ver iniciar um processo têxtil na Inglaterra, que foi uma das as primeiras indústrias, né, que a gente teve na Inglaterra. Então, perceba, a gente está vendo uma modernização do cidadão que veio do campo pro âmbito industrial. Aqui a gente já tem um primeiro ponto que a gente precisa destacar para a gente ver um padrãozinho aí, que é o ser humano já não ia mais ter, por exemplo, que lavrar a terra igual antigamente. Ou seja, ele já tem uma máquina que vai facilitar as coisas para ele poder escalar mais o produto que ele está fazendo ali. Então, por exemplo, imagina que por dia eu colha 500 tomates. Com uma máquina, eu vou colher 5.000. Perceba como que é mais escalável, como a gente consegue escalar mais os produtos. Com isso, a gente aumenta a produtividade e diminui custos também. Porque, imagina, você vai ter o custo da máquina e acabou, sabe? Depois com manutenção, mas enfim, não vem ao caso, né? Mas o ponto aqui é que dá para aumentar a produtividade com essa tecnologia trazida, né? Aí beleza, a gente segue para a Revolução Industrial, segunda, né, Revolução Industrial, a gente já vê a presença de novas tecnologias, ou seja, o aço, o motor a combustão, energia elétrica, né, química. Pô, cara, foi uma série de coisas que a gente foi vendo que foi surgindo. Ou seja, pensa que antigamente não existia lâmpada. A galera usava óleo de baleia, né, igual tem lá nos Estados Unidos a empresa do Rockefeller fazia óleo de baleia. Tanto que ele não aderiu à energia elétrica, né, a lâmpada elétrica, porque ele era um fornecedor de óleo de baleia para poder acender luminárias. Então pensa, aqui a gente vê energia elétrica surgindo, sabe, sendo descoberta, a química pesada, com o decorrer das industrializações, da modernização do mundo, a gente vê até a expectativa de vida do ser humano ficar maior, porque a medicina começou a ficar muito mais desenvolvida também, e com isso, que nem quanto mais desenvolvida é a indústria, você consegue construir muito mais equipamentos também para a medicina, sabe? E aí elevar o padrão de vida do ser humano. Olha que doideira. A gente aqui já está vendo outro ponto, sabe? O ser humano, ele já foi substituído e essas máquinas que substituíram o ser humano, elas estão sofrendo uma espécie de mutação para elas ficarem mais produtivas do que já era antes. Mas enfim, passando para a terceira revolução industrial, a gente já vê a inserção, né, de automação integrada, ou seja, aqui a gente já está vendo as máquinas trabalhando sozinhas e podendo gerar uma variedade maior de produtos, ou seja, não é uma coisa só que ela vai produzir mais, em mais quantidade, sabe? Então, antigamente a gente produzia uma peça, um tipo de peça por máquina, hoje a gente já pode produzir 3, sabe? Como um exemplo aqui, só para ilustrar. E um ponto interessante que eu destaco na terceira revolução industrial é um modelo organizacional diferente dos demais que vieram antes. Na verdade, esse modelo veio um pouquinho antes da terceira revolução industrial, mas ele ficou muito evidente na terceira, que é o modelo toyotista. Ou seja, pega a visão aqui, ó.
Imagina que antigamente a gente tinha Henry Ford, né, com o Fordismo ali, que ele traz uma escala dos carros, né? Ele escala os carros, vendendo esses carros pro pobre, pro grande público, e aí fazendo fortuna. Só que aí que tá um ponto. O Ford, ele fazia estoque, ou seja, produção zona mesmo, e ele produz um puta monte de estoque. Se esse estoque não tem vazão, não tem saída, o estoque fica parado. Ou seja, o que o modelo toyotista vem falar? Ele vem ter uma produção flexível de acordo com a demanda. Ou seja, se você tem cliente para comprar, você faz. Se não, você não faz. Ou seja, olha outro ponto aí que a gente chega. A gente chega num ponto em que a gente tem um modelo organizacional que vai agir sob demanda. Isso aponta numa redução de custo, porque estoque parado é dinheiro parado. É um custo que você teve para deixar esse dinheiro parado. Aqui na terceira revolução industrial, a gente já vê as máquinas produzindo mais em maior quantidade e reduzindo o custo, trabalhando sobre demanda. Entende? Então a gente chega, por fim, na quarta revolução industrial, né, que é a indústria 4.0. Esse conceito, eu não vou adentrar tanto na origem desse conceito, mas a origem dele veio de 2011, lá na Alemanha, numa feira, que é a feira de Hannover, que eles buscavam fortalecer a manufatura alemã, né? Até porque a Alemanha, Japão, Estados Unidos, eles são muito fortes nessa questão da industrialização e inserção de tecnologias, né? Então é muito interessante isso. Mas enfim, quando a gente entende esses impactos que tiveram na vida das pessoas, as 3 primeiras revoluções industriais, né? Tirando o homem do campo, inserindo uma máquina que inicialmente ia tirar, entre aspas, né, o emprego dele, a gente começa a notar padrões que vão se repetir na indústria 4.0. Então, fazendo essa análise histórica das revoluções industriais passadas, isso revela que a indústria 4.0, assim como as anteriores, ela trouxe uma série de transformações significativas. As tecnologias, no caso, que ela trouxe, é basicamente uma mutação das tecnologias que as revoluções industriais passadas trouxeram, que tem o potencial de minimizar erro humano. Entende? Por exemplo, a gente viu que a indústria 3.0, né, terceira revolução industrial, ela trouxe a automação, né, a robótica. E aí que eu falo para vocês, na indústria 4.0, com as máquinas conversando entre si e diminuindo os erros humanos, a gente vê uma diminuição nos custos, porque com o ser humano, a possibilidade de erro é muito maior. Com a possibilidade de erro maior, a gente aumenta um custo de retrabalho em peças, em serviços que a gente já havia feito e não precisaria ter esse retrabalho. Ou seja, a máquina você programou, ela vai fazer isso até o final, até precisar fazer alguma manutenção nela. Mas enfim, perceba que elas têm o potencial de minimizar esse erro e aumentar a eficiência da manufatura, ou seja, da produção, né? Resultando num impacto considerável no mercado de trabalho e, por consequência, na economia, né? Porque a gente está tratando aqui, de um dos pilares fundamentais da economia, que é a produção, né? A gente tem a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Se a gente não produzir, a gente não distribui e a gente não consome. Então, quando a gente entende que essas tecnologias ela vêm para aumentar consideravelmente e deixar mais eficiente essa indústria, essa manufatura, melhor dizendo, a gente entende que a produção ela vai estar
mais eficiente, ela vai estar produzindo mais. Então, a introdução de máquinas e a inteligência artificial no local de trabalho levanta algumas preocupações, né, nessa questão da substituição do trabalho humano, mas, por um certo ponto, é importante a gente notar que algumas funções de trabalhadores, elas podem ser automatizadas, só que ainda assim a presença humana, né, do trabalhador ali continua sendo um componente insubstituível em muitos aspectos do trabalho. Ou seja, eu gosto sempre de dar esse exemplo que meu pai, ele trabalhava numa produção, numa linha de produção com 10 soldadores, né? Meu pai era um dos soldadores ali. E aí que tá o ponto, porque a empresa foi lá e comprou, ela não precisava mais, ela demitiu os 10 funcionários, né? E ela comprou um robô que solda e faz o trabalho desses 10 soldadores. Olha aí, a gente viu que a máquina, a tecnologia substituiu o emprego do ser humano. Agora, na questão do ser humano ser insubstituível, entra agora. Por quê? Porque mais para frente, meu pai ele veio a ser um operador desse robô. Ou seja, ele colocava a peça lá para o robô soldar, fazer a solda. E mais para frente ainda, meu pai veio a ser programador dessa máquina. Hoje em dia, meu pai é programador de robô dessa empresa que ele trabalhava. E olha que doideira. Por mais que esse robô, essa máquina substituiu 10 pessoas, hoje em dia o patrão, né, o dono da empresa, ele precisa se preocupar somente com 2 funcionários, não com 10. Só que mesmo assim, perceba que a máquina ela abriu oportunidades para que meu pai pudesse se especializar com habilidades diferentes e melhores para poder até ganhar mais. Então, já para finalizar o nosso assunto, a indústria 4.0, embora ela possa causar esse deslocamento no mercado de trabalho, ela também abre esse leque de oportunidades, igual aconteceu com meu pai, mas também para aquele agente econômico, aquele trabalhador que esteja disposto a se adaptar e adquirir essas habilidades, né, alinhadas com a demanda dessa nova tecnologia. Ou seja, essa tecnologia nova, né, que seria o robô, ele necessita de programação, ele necessita de operação, manutenção. Então perceba, se você está com medo de perder a sua profissão para a tecnologia, você deveria procurar se especializar para um futuro onde você seja substituído, infelizmente, você possa ter habilidades que seja insubstituível a sua presença. Logo, quando a gente observa as revoluções anteriores, a gente nota essa questão também, que houve esse sentimento de estranheza entre o trabalhador, né, e os agentes econômicos, né, o dono do capital, no caso, o patrão. Só que, no entanto, no longo prazo, as mudanças que essas tecnologias das industrializações passadas se mostraram muito benéficas para a produção. Então, com base nesses pontos, nesses padrões, a gente entende que a indústria 4.0, num primeiro momento, ela vai causar um grande impacto nessa questão de substituição de trabalhadores, né? Só que, no longo prazo, a gente entende que o maior impacto que ela vai ter vai ser na produção. Ou seja, ela vai ter um aumento de produtividade, uma redução de custo e uma diminuição de erros humanos, né? A gente entende que a tecnologia ela vai vir para poder sanar essas deficiências, esses déficits não, né? Mas essas deficiências que a gente tem na questão produtiva.
Então foi isso, pessoal. Queria agradecer vocês aí por esse tempo que vocês passaram aqui me escutando, né? Eu não falei tudo, né, que tá no meu trabalho de conclusão de curso, né, no meu TCC. Mas se vocês quiserem, tiverem a curiosidade de ler o meu trabalho, eu estou aberto nas minhas redes sociais para poder enviar uma cópia, né, do meu TCC, né, o PDF, para vocês lerem. Mas enfim, pessoal, não esquece de favoritar, de comentar o que você acha dessa situação inteira das tecnologias, da indústria 4.0 como um todo, né, das revoluções industriais passadas, né? Não deixa de comentar aí, que vocês ajudam demais a gente. A gente está fazendo conteúdo novo toda semana, né, para sempre elevar o seu nível de conhecimento, igual a gente fala. Mas é isso, pessoal. Tamo junto, até a próxima aí, é nóis!